Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Melhor você se apresentar. Mas graças a Deus hoje eu estou aqui, estou bem melhor, graças a Deus. É uma setinha aí que de vez em quando aparece, mas vai embora em nome de Jesus. E hoje nós vamos fazer, irmãos, um formato diferente. Nós vamos dar um testemunho do Miguel. Hoje, lógico que não dá em como fazer isso de uma vez só. Então nós vamos contar os detalhes para os irmãos, não todos os detalhes, foram 7 anos de luta, de batalha, e nós vamos dar falar a respeito de cada fase que nós passamos com ele. Tá bom? Isso vai ser bastante edificante para os irmãos, porque aconteceram muitas coisas. E a gente nunca juntou o testemunho, sempre a gente vai falando por pedaço. A gente lembra de uma coisa, né, Renata? E vai falando. Agora nós vamos contar o testemunho em ordem cronológica. Vamos começar desde o início e as coisas que foram acontecendo, as principais que foram acontecendo, os milagres. E os irmãos vão conhecer direitinho a história do Miguel e vocês vão ver que realmente o menino é um grande milagre, é uma história de um grande livramento. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho. Graças a Deus está tudo bem com ele, está curado. Então a gente pode contar essa história com vitória, né? Esse é o final feliz. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente com doenças crônicas, parentes, pais sofrendo com doenças com os filhos. E pode edificar muito a fé de vocês, porque edificou a nossa fé. Quando a gente passava por problemas, eu principalmente quando eu ficava em casa, quando não era a minha vez de ficar no hospital, né, de fazer o acompanhamento do Miguel, que eu ficava 24 horas lá e a Renata 24 horas. Então quando eu ficava em casa, aí eu ficava sem a Renata, sem o Miguel, e a minha cabeça era no hospital. Então eu procurava no YouTube testemunhos sobre cura, mensagens sobre cura. Então eu ficava passava a noite em branco. Então eu ficava ouvindo esse tipo de testemunho para alimentar a minha fé, porque eu sabia que eu precisava da fé. E as coisas foram afunilando, e chegou no momento que só restou a fé, não tinha mais o que fazer com relação à medicina, não tinha mais recursos humanos, não tinha mais nada. Então eu fui buscar alimento para a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ficava ouvindo testemunho. Então cada testemunho de cura que eu ouvia, aquilo me dava uma força, um alento. Se Jesus fez isso, né, nos nossos dias, então ele pode fazer com o meu filho também. Então aquilo me revigorava. Então eu ficava sem dormir mesmo, então eu recorria muito ao YouTube. Então por isso que nós estamos aqui fazendo essas lives aqui de madrugada, irmãos, é justamente para retribuir aquilo que nós recebemos. Então é uma ferramenta de longo alcance, né, que fica aí, o testemunho fica registrado, depois acessa a hora que os irmãos quiserem, compartilha, manda para frente. Então nós somos muito beneficiados com os testemunhos e com as mensagens, pregações sobre cura. Então nós estamos agora aqui fazendo a nossa parte como uma pequena retribuição, né, Renata? Um gesto de retribuição para a gente poder também consolar alguma pessoa, porque nós somos consolados. Então nós somos fortalecidos e que esse é o nosso objetivo, é fortalecer os irmãos que estão passando por problema, pessoas que não conhece a Deus, porque nessa hora da luta, irmão, principalmente quando entra uma doença crônica, grave, como câncer, então, se não tiver uma fé viva, fortalecida, uma fé vibrante, a gente não resiste. Entra em depressão, cai em choro, fica sem saber para onde ir, o que fazer. Então nós estamos aqui para ajudar algumas pessoas, tá bom? Então compartilhe esse vídeo. Nós vamos começar hoje, né? A história do Miguel vocês vão conhecer hoje com detalhes. Vou começar a conhecer hoje, né? Vai mostrar algumas fotos? Vou mostrar foto, vou mostrar vídeo. Já separei tudo aqui para os irmãos. A gente vai bem devagarzinho mesmo, passo a passo, ano a ano. Né? Foram 7 anos e vamos contar essa história com detalhes. Faz tempo que a gente queria fazer isso, mas eu queria gravar. Eu até montei um estúdio lá no fundo. Mas, irmãos, a gente não achou tempo para gravar, verdade. Não dá. O pessoal sempre bate gente aqui em casa, não tem como ficar 1h30, 2 horas. Durante o dia é impossível fazer qualquer coisa lá no fundo de gravação, por causa do barulho e telefone que toca, e gente que vem aqui. E a nossa vida é para isso mesmo, somos pastores, a nossa vida é dedicada às pessoas mesmo.
E à noite, visita, culto, sono, live. Então, né, a gente não achou tempo para fazer mesmo. Né? Mesmo no final de semana, que agora a gente não está fazendo mais as lives durante os finais de semana, mas mesmo durante os finais de semana a gente não estava encontrando tempo para gravar. Por isso que nós não estamos fazendo a live também, porque já é corrido. Né? Aí eu falei, Renata, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar as lives e vamos dar o testemunho do Miguel nas lives. E aí uma outra coisa, irmãos, nós vamos tirar todos os hinos, mesmo os covers, tá dando problema, o YouTube barra mesmo, o Face bloqueia. O Face tá bloqueando. Principalmente o Face bloqueia os vídeos, depois você não consegue acessar mais, então nós estamos tirando tudo. Tá? Nem aquela abertura tradicional que eu fiz aqui, nós não vamos ter nada, nós vamos só na palavra. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Renato, fala alguma coisa e vamos orar. Paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos. É isso aí, nós vamos contando o testemunho do Miguel, os irmãos vão compartilhando, irmãos, porque vocês não têm ideia de como as pessoas se sentem ajudadas. Então, os irmãos da igreja mesmo, quando vê alguém com algum caso de câncer, principalmente leucemia, já passa o nosso contato, e nós temos falado com muitas pessoas, né? Então, o testemunho do Miguel fortalece muito a fé daquelas pessoas que estão passando por essa situação, assim como a minha foi fortalecida quando eu também, assim como a Aguinaldo, eu também ficava ouvindo testemunhos e eu via casos de pessoas que tinham sido curadas de câncer com metástase, né? Porque para a medicina não existe cura para quem tem metástase, é morte na certa, mas eu ouvi testemunhos tremendos de Deus curando pessoas com metástase, né? E aquilo foi me ajudando a virar uma guerreira e a guerrear pela vida do Miguel, crendo na cura. Então, os testemunhos são importantíssimos, por isso que nós queremos gravar, né, deixar aqui registrado esse testemunho, e também porque Deus fala para nós contarmos as maravilhas que Ele fez por nós, né? Vários salmos falam sobre isso, para nós contarmos as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Então, também nós queremos contar por isso. Vamos orar, Aguinaldo? Vamos orar, pode orar, Renata. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, mais esse dia de vida, pela nossa saúde, por estarmos aqui, Senhor, pela vida da nossa família. Obrigada pela vida dos irmãos, das irmãs que estão conosco aqui nesta live. Meu Deus, que esse testemunho possa alcançar muitas e muitas vidas, ó Pai, que os irmãos possam compartilhar com amigos, parentes, vizinhos, meu Deus, e esse testemunho possa alcançar, meu Deus, muitos lugares pelo Brasil afora, esses milagres que o Senhor fez na vida do Miguel, porque não foi apenas um, Senhor, foram vários, e que possa edificar a fé de muitas pessoas, Senhor, que muitas vidas sejam alcançadas e beneficiadas, para que o teu nome seja glorificado através do testemunho do Miguel, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, irmãos, eu vou ler aqui o Salmo 9. O que a Renata falou, ela nem sabia que eu tinha separado aqui o Salmo 9. Então eu vou ler aqui até o versículo 10, antes de começar a contar o testemunho do Miguel. O Salmo diz assim, Salmo 9, a partir do versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Tem um salmo que diz que contarei e cantarei todas as tuas maravilhas, né? Então já começa, né, o salmo, te louvarei com todo o meu coração e vou contar todas as tuas maravilhas. Então nós vamos contar, nesse testemunho que vai aqui talvez uns 3 ou 4 dias, nós vamos contar todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmãos, eu tenho certeza que poucos de vocês, e graças a Deus por isso, sabe o que é ter um filho passando pelo vale da morte e Jesus vai lá e traz de volta. Como isso, irmãos, é uma alegria. Eu vejo meu filho correndo, eu vejo meu filho brincando, crescendo, né? Ele tem um homão, então eu me alegro. Toda vez que eu vejo ele assim, nadando, correndo, brincando, eu me alegro e falo, Senhor, eu te agradeço, porque é pelo Senhor que ele está aqui. Então, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Amém. São os inimigos espirituais, são demônios que colocam doenças, que vêm nos afligir a fé, vêm tentar nos roubar a alegria, tentar tirar a nossa fé, a nossa paz.
Então Davi diz que nossos inimigos retornaram, caíram e pereceram. Isso aconteceu conosco, irmãos. Nossos inimigos tiveram que retornar. Eles não conseguiram levar os projetos de morte ao seu intento, né? Mas Deus foi lá e cancelou todos os projetos de morte do inimigo. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha justiça. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. É isso que a gente diz, irmãos. Ó inimigo, acabou toda as suas artimanhas, seus projetos contra as nossas vidas. Acabou. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor, Renata, será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Irmãos, e ele foi mesmo. Vocês vão conhecer agora com detalhes a história do Miguel. Deus sempre foi um alto refúgio no tempo da angústia, sempre. Cada coisa que aconteceu com esse menino, e a mão de Deus foi lá e não deixou, né, o diabo levar o nosso filho. Não deixou essa leucemia miserável acabar com a vida dele. Em ti, para finalizar, verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E ali fala no 11, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Nós temos que falar do que o Deus fez para nós. Em ti, Senhor, o verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque, Senhor, tu nunca desamparaste os que te buscam. E não desampara mesmo. Senhor, é socorro bem presente na angústia, irmãos. Amém. Esse texto, né? Deus é o nosso socorro, ele não dorme, ele não toscaneja o guarda de Israel. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. A lua não te molestará de noite, nem o sol vai te molestar de dia. O Senhor será a tua sombra, a tua direita. Então, fica com esses versículos aqui em meditação e contem as obras do Senhor, irmãos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu ainda me emociono porque a gente passar por um período, um tempo de perda de filho, e passava isso pela cabeça todos os dias. Os médicos desenganaram várias vezes, não tinha mais o que fazer, mas Deus entrou com providência. Então nós estamos aqui para contar a vitória. Então, é um final feliz. Amém? Oh, meu Deus. Aleluia. Irmãos, então eu separei, principalmente nessa primeira fase aqui, tem muitas fotos. Então nós vamos lá. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se tiver algum errinho, alguma coisa, eu volto para corrigir, tá bom? Então deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer. Aqui já não deu certo. Cadê a imagem? Não conseguiu? Cadê a imagem daqui? Vamos ver. Mas nenhuma tá indo. Mas não é possível. Olha isso. Ah, peraí. Ah, tá. Tá, aqui. Irmãos, vamos começar aqui. Essa foto do Miguel aqui, ó, é um pouquinho antes da leucemia. Talvez uns 6 meses, né? Antes. Aí que vamos colocar outra aqui. Aí, ó, aqui no mesmo lugar, né? Aqui em Pederneiras, quando tinha, lembra da fazendinha? Lá no Parque Ecológico. No Parque Ecológico tinha. Aí ele tinha uns 2 anos e meio. 2 anos e 8 meses. Então foi um pouquinho antes de manifestar a leucemia. Deixa eu ver outro aqui. Olha ele de novo aí, ó. A carinha dele, ó. Olha como ele era diferente, irmãos. Cabelo lisinho, depois mudou muito. Ele foi mudando bastante mesmo.
Aqui, essa foto aqui, eu que tirei essa foto, ele tá parecendo um mocinho aqui, mas ele tinha, ele não tinha, talvez uns 2 anos e 8 meses, por aí. A leucemia foi com 3 Com anos. 3, isso aí é antes. Então, ele tá com a cara de mocinho aí. Inclusive, quando eu tirei essa foto, eu falei pra ele, né? Aliás, né? E é isso mesmo, porque tava frio, ele tava com blusa que é quente. Nossa região aqui é bastante quente. Ele tava com blusa, então isso aqui foi 2012, junho ou julho de 2012, por aí. Então foi 6 meses antes de manifestar a leucemia. Tá? Essa carinha de boneco dele aí, ó. Aí tem mais uma foto aqui, um pouquinho antes também. Cabelo lisinho, loirinho. Um meninão bonito mesmo. Aí agora, irmãos, eu vou deixar vocês com a Renata, que aí, né, ela vai contar para vocês. Aí ele começou a sentir alguma... Não vou entrar em muitos detalhes, porque até comentei com a Renata, a gente vai ser bem objetivo, para não cansar os irmãos com detalhes. Mas aí ele gostava de correr, ele sempre foi um menino que se alimentou bem forte, dá para ver aí que ele era bem forte, nunca teve nada. Aí, quando nós mudamos para Bauru, ele começou a ter, em 2010, ele nasceu em 2009, né? Em 2010 ele começou a apresentar algum quadro alérgico, assim, de... Umas urticárias. Urticária, mas não tão grave, assim, a gente achava que era pernilongo, né? Que o lugar que a gente morava em Bauru tinha bastante pernilongo. Aí depois que a gente mudou para Pederneiras, em 2011, aí agravou. Então dava urticária gigante nele. Deixa eu colocar aqui de novo aqui a câmera aqui, ó. Peraí. Então dava urticária gigante nele. E aí ia para o hospital, tinha que tomar corticoide na veia, e os médicos acham que talvez seja isso que tenha levado à leucemia, porque o corticoide ele mexe com a estrutura do sangue. Da medula. Então, possivelmente seja essa causa, porque não tem nenhum caso na família de leucemia, ele é o primeiro. E aí ele começou a sentir cansaço, ele não queria mais andar, ele queria colo, ele sentia dor nas juntas. E aí, uma vez ele sentiu uma dor forte no tornozelo, a gente achou que tivesse deslocado, tivesse machucado, aí nós levamos no hospital. Mas nessa época ele já estava sem apetite, ele estava pálido. E a gente falou a gente tinha comentado, vamos fazer uma bateria de exames do Miguel, que ele não está legal. Porque ele sempre foi bom para comer, corria bastante, tinha bastante saúde. Aí ele só queria ficar deitado, não queria mais andar, não queria mais correr, não queria fazer mais nada. E aí sentiram essas dores nas juntas. E aí eu levei ele no hospital aqui, no pronto-socorro. Aí eles fizeram uma tala lá. Eu aproveitei e falei, dá para fazer um exame de sangue nele? Aí colheram o exame de sangue nele, eu levei ele à noite lá. Aí fizeram uma talinha lá no tornozelo. O tornozelo dele estava inchado. Estava inchado o tornozelo. E ele tinha caído. A gente achou que fosse algum tombo, deslocou, né, alguma coisa assim. E aí no outro dia eu pedi pro meu filho passar lá no hospital para pegar o exame. Não, foi no mesmo dia, nós fomos à tarde. Foi à tarde, é verdade. O exame ficou pronto umas 6 A Renata lembra bem dos detalhes. Eu estou falando bastante aqui no começo, que depois ela vai falar praticamente sozinha, que ela lembra bastante. E aí fomos à tarde, aí eu pedi pro meu filho sair do serviço, passar de moto lá no hospital e pegar o exame. Quando ele foi lá buscar o exame de sangue, e o médico falou, não precisa trazer ele aqui de volta, só pede para alguém pegar o exame de sangue para dar uma olhada como é que ele está. Porque eu que pedi para fazer o exame de sangue. Que o médico não pediu nada. Porque o médico foi lá para cuidar Isso porque ele estava com febre, né? Então, por causa do tornozelo, né, que achou que era aquilo ali. E aí, quando o médico abriu o exame de sangue, meu filho foi buscar, ele falou, essa criança tem que estar agora aqui no hospital. Se não puder buscar, se não puder, não tiver carro para trazer, a gente manda a ambulância agora para buscar. Aí meu filho me ligou e falou, traz o Miguel correndo para o hospital, tem alguma coisa no exame de sangue dele que é grave. Aí, meus irmãos, dali começou, né? Isso era fevereiro, né, Renata? Era. Fevereiro de 2013. Então ali começou toda a nossa luta, aí nós levamos ele para o hospital, e aí a Renata... Agora, Renata, continua aí você. Mas antes, irmãos, de tudo isso acontecer, Deus tinha usado uma irmã em profecia e falado para mim, né? Não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. E aí eu achei estranho, eu falei para Guinaldo, por que será que Deus falou para mim, né, que cuida dos meus e do meu pequenino, separou o Miguel dos outros, né, e sendo que os 3
são meus filhos, tal. Aí eu falei, comecei já a sentir que ia acontecer alguma coisa com o Miguel. Aí o Aguinaldo falou, Renata, então se Deus falou não se preocupe, deixa. Aí depois de uns 4 meses, Deus usou uma outra irmã, eu nem sei de onde que ela era, estava tendo uma festividade na igreja, e ela falou a mesma profecia que essa irmã já tinha falado. E falou pra mim, não, ela subiu no púlpito, eu tava na plataforma lá, ela subiu, pôs a mão na minha cabeça e falou, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenininho. Aí eu falei, Aguinaldo, Deus falou de novo a mesma profecia. O que será? Será que vai acontecer alguma coisa com o Miguel? Eu ficava preocupada que ele caísse na escolinha, se machucasse, porque ele tava no maternal, né? Aí eu comentei com a minha mãe até falou assim, toma cuidado se alguém não vai sequestrar ele, porque tem gente que faz sequestro de criança. Então, irmãos, Deus já tinha alertado, porque Deus sempre avisa, das 3 vezes Deus me avisou. E aí, quando o Miguel começou com esses sintomas, eu nunca imaginava que fosse leucemia, né? Mas ele teve exatamente os sintomas de leucemia na primeira. Que ele teve falta de apetite, ficou pálido. Quando eu abri assim o olho dele, que a gente olha assim, tava branco, não tinha um sinalzinho de sangue assim nessa parte do olho. Aí eu levei um susto e a mão dele tava amarela, a planta do pé dele amarelinha. E aí ele começou a ter febre e foi quando nós levamos para o hospital. Ainda eu comentei com a minha mãe e a minha mãe falou assim, Renata, eu não quero que você fique achando que eu sou doida, porque às vezes as pessoas pensam que vó é muito exagerada, mas ela falou, você viu que na TV tá passando toda hora eles estão alertando sobre o câncer infantil? Aí eu falei, meu Deus, acha minha mãe falar um negócio desse? Pensei comigo, né? Mas por respeito à minha mãe, eu falei, não, mãe, eu não vi. Ela falou assim, mas dá uma olhada. O Aguinaldo, aí eu desliguei o telefone e falei, Aguinaldo, você não acredita. Acha minha mãe falando que o Miguel... Aí minha mãe falou, todos os sintomas que falam lá são esses sintomas que você está falando que o Miguel tem. E o câncer infantil é a leucemia, né? Eles chamam de câncer infantil porque é o câncer que mais atinge crianças, assim, nessa faixa etária, né? De 3 anos até uns 8. Aí o Aguinaldo correu e ligou a televisão quando eu falei isso. Aí a hora que ele ligou, tava passando exatamente aquilo que a minha mãe tinha falado. E todos os sintomas batiam com o que o Miguel tinha. E aí o Aguinaldo correu no Google também, deu a mesma coisa. Aí a minha mãe até falou, liga em Bauru, agenda uma consulta com um hematologista. Minha mãe falou, leva ele no particular, eu pago para vocês, tal. Ela já foi oferecendo tudo, né? Só que não é assim, né? Nenhum médico especialista atende alguém sem passar primeiro por um clínico. E outra coisa, não tinha nenhum médico hematologista em Bauru, tinha consulta antes de março. Aí eu falei pro Aguinaldo, aí nisso ele começou a ter febre, eu falei, vamos levar ele lá no hospital. Aí, como nós já estávamos meio assim, né, que a gente tinha visto essa propaganda, essa parte aí falando do câncer infantil na TV e o Aguinaldo também já tinha visto no Google os sintomas do Miguel, essa campanha. Então, a gente já estava meio cabreiro, assim. Chegamos lá no hospital, o médico, sabendo que ele estava com febre, só pediu para dar dipirona, e o tornozelo dele estava inchado, porque a leucemia também faz inchar. E a pessoa fica com muita fraqueza na perna e nas pernas. E o Miguel não queria mais andar, nem correr, e se ele tentava correr, ele caía. E nós tínhamos achado que ele tinha torcido o tornozelo. Aí chegamos lá no médico e nós falamos, olha, ele tá com o tornozelo inchado, deve ser porque ele torceu, porque ele caiu, deve ser, né? Aí o médico, tá bom, mandou pôr uma tala e só deu uma dipirona. Nisso nós voltamos lá, a gente falou com uma enfermeira, ela falou, vou pedir para ele pedir um exame de sangue. Porque nós falamos para ela, a gente está muito preocupado. Aí ele pediu o exame porque a enfermeira foi lá e falou com ele. E nisso ainda ele falou assim, ele nem estava dando importância, que ele falou assim, vocês podem ir embora, não precisa ficar esperando o resultado, depois vocês falam para alguém pegar. Foi quando o Aguinaldo falou, meu filho passou lá. Quando meu filho passou, já tinha trocado o plantonista, não era mais esse. E aí o outro falou assim, essa criança não podia nem ter saído de dentro do hospital. Eu preciso que busque essa criança agora. Aí, irmãos, nossa, aí a gente eu já imaginei que era aquilo mesmo, né, leucemia. O Miguel passou uma noite no hospital aqui, aí a médica que estava atendendo ele falou para mim assim, mãe, eu tô pedindo uma vaga pro Miguel lá pro estadual, porque lá eles têm todos os recursos para cuidar dele, e eu já comecei a chorar, falei, não, doutora, pelo amor de Deus, por que ele vai pro estadual? Ela falou assim, mãe, eu falei assim para ela,
se deixa, eu vou levar ele no médico particular, eu faço todos os exames particular mesmo. Ela falou assim, não. Ela falou, o Miguel não tem tempo. Ela falou, o que ele tem é muito grave, ele não tem tempo de esperar. Se você for levar ele no médico particular, o médico vai pedir um exame, vai levar uns 15 dias para sair o resultado, para depois pedir outro, e ele não tem tempo para isso. Aí, irmãos, nossa, eu comecei a chorar e eu falei para ela, doutora, eu preciso ir para minha casa, aqui não podia ficar homem como acompanhante no hospital, né? Ela falou, vai rapidinho e em 1 hora mais ou menos você volta. Aí ela falou, enquanto isso eu vou escrever ele para uma vaga no hospital estadual. E eu falei, tá bom. Daí nisso eu falei, quanto tempo que ele vai ter essa vaga? Ela falou assim, geralmente leva 1 semana, mas eu tenho tido sorte, em 3 dias eu tenho conseguido a vaga. Aí eu vim para casa, irmãos, assim, mas chorando. Eu fui a pé para casa, acho que dá o quê? Uns 3 quilômetros, Aguinaldo? Mais ou menos. Eu fui chorando, irmãos, mas era tanta lágrima que eu não sei de onde que saía tanta lágrima, porque eu já imaginava que era isso mesmo, né? E eu lembro que minha roupa molhou, meu vestido, que na barra pingava, sem exagero, pingava as minhas lágrimas de tanto que eu vim chorando. Aí, nisso, eu tava ainda tomando um banho, me trocando, o Aguinaldo ligou e falou, Renata, a médica falou que já tem uma vaga pro Miguel no estadual. E tudo isso, irmãos, foi a mão de Deus. Deus já sabia tudo o que ia acontecer e Deus foi preparando tudo. Porque eu vi a mão de Deus estendida desde o início, porque teve criança que passou pelo pronto-socorro aqui e estava com leucemia, e eles não descobriram e ficaram tratando de outras coisas e agravou o quadro da leucemia dessas crianças. E o Miguel não, Deus preparou que em 1 hora arrumaram uma vaga para ele, e ali já no estadual já fizeram os exames certinho, e aí nós fomos para o estadual. E é interessante que o enfermeiro que estava na ambulância, ele ficava olhando para minha cara e eu com aquela vontade de chorar, o Miguel deitadinho naquela maca, amarelinho, mas ele estava brincando ainda com as luzes da ambulância, enfim, né? E eu com a minha garganta doendo de tanta angústia que eu estava sentindo. Mas o enfermeiro, quando chegou no portão do hospital estadual, ele falou assim para mim, ele nem me conhecia, nunca tinha me visto, ele pegou só falou assim para mim, é só mais uma... é só mais um testemunho que você vai dar. Ele falou, Satanás se levanta para cair, desse jeito. Aí eu pensei, né, com certeza ele era crente, ele viu que eu era também, e Deus usou a boca dele. Ele falou, é só mais um testemunho que você vai dar. E eu fiquei feliz com essas palavras, né, me fortaleceram. O Miguel entrou pela emergência, e aí ali ele foi internado, né, fizeram os exames, e o médico repetiu 3 vezes para ver mesmo se era leucemia, e era leucemia. Aí nós já contamos até uma parte aqui que o médico veio, falou comigo, falou, mãe, foi confirmado, o Miguel está com leucemia linfóide aguda, e agora o tratamento é prolongado. Ele falou, ele estuda? Eu falei, estuda. Ele falou assim, ele não vai mais poder estudar esse ano, ele não vai poder ir na escolinha, é um tratamento muito agressivo, a leucemia é o câncer mais agressivo que existe, só não é pior do que a metástase. E ele falou, são as quimioterapias mais fortes que existem são as da leucemia. E daí ele falou, mas as chances de cura são mais ou menos 70%, mas como seu filho tem um quadro alérgico, porque o Miguel tinha essa urticária, de 2 em 2 meses ele tomava corticoide na veia, ele falou, as chances do seu filho sobreviver caem para 50%. E se ele tiver um choque anafilático, que pode ser que aconteça por causa desse quadro alérgico que ele tem, ele falou, eu não salvo o seu filho. Ele falou desse jeito. E aí na hora ali eu pensei assim, mas quem disse que eu estou confiando em você? Eu estou confiando no meu Deus, né? Então Deus já foi assim trabalhando no meu coração e me dando, aumentando a minha fé ali, colocando uma fé, né, já sobrenatural, porque quando ele falou para mim, ele foi falar já no 5º dia, porque demorou 5 dias, eles repetiram o exame 3 vezes, então levou 5 dias para ele passar o diagnóstico. Nesses 5 dias, eu fui falando com Deus, e até ainda uma coisa que eu orei no 5º dia, porque eu não dormia, eu também ficava suando frio à noite, eu rolava na cama, não dormia, eu morria de medo do Aguinaldo me ligar quando era a hora que ele estava lá no hospital com o Miguel à noite, eu tinha medo dele me ligar falando que o Miguel tinha morrido, e eu ficava angustiada na cama, e eu suava frio, e eu falava, Deus, eu não posso ficar assim, Senhor, eu já estava emagrecendo, não estava comendo, não estava dormindo, e eu falei, Senhor, eu não posso ficar assim, eu preciso saber, Senhor. Naquela época, irmãos, a minha fé era
era bem pequenininha, né? Deus foi aumentando, foi trabalhando, porque realmente foi um processo que nós passamos. E eu tava em dúvida, assim, porque a gente ouve muito falar assim, tem que ver se é da vontade de Deus. Hoje eu já vejo que não é assim. Hoje mudou totalmente a minha maneira de pensar, a minha maneira de orar. E muitas pessoas falavam assim pra mim, às vezes Deus quer levar, porque mais pra frente pode, né, se perder, cair no mau caminho, então Deus quer levar, então tem que orar pra Deus fazer a vontade dele, né, e tal. Aí eu peguei e falei assim pra Deus, Senhor, eu quero que o Senhor, eu preciso dormir, eu preciso descansar, Senhor, porque eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho os outros filhos para cuidar. E, Senhor, eu não posso mais ficar assim. Já faz 5 dias que eu tô assim. E aí eu falei, Senhor, me fala. O Senhor vai curar o Miguel ou o Senhor vai levar? O Senhor pode ser sincero. Ainda eu falei assim para Deus, irmão, foi como se Deus fosse me enganar, né? Assim, eu tava tão angustiada que eu falei, Senhor, pode ser sincero, fala para mim. Se o Senhor for levar, o Senhor fala. Pode falar que aí eu vou orar por mim e não vou mais orar por ele. Aí nisso eu adormeci, coisa que não acontecia. Eu apaguei, dormi e dali 1h30 mais ou menos eu acordei com a voz falando assim para mim: não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino novamente. Aí que eu fui entender que aquela profecia que as 2 irmãs profetizaram para mim era isso daí que o Miguel ia passar. Aí eu falei, Aguinaldo, descobri, lembra que eu falava para você que ia acontecer alguma coisa com o Miguel? Deus falou comigo e Deus falou que vai cuidar dele. E aí a hora que Deus falou, eu cuido dos teus, do teu pequenino, eu falei, se Deus vai cuidar, então o Miguel não vai morrer. E ali eu já comecei a mudar minhas orações, meu posicionamento, a minha fé já aumentou. E aí eu fui até Alegre para o hospital trocar o meu turno com o Aguinaldo, né? E o Miguel começou o tratamento. E o tratamento da leucemia, a primeira coisa que aconteceu, que eles confirmaram, que eles já desconfiaram mesmo que era leucemia, porque as plaquetas dele estavam baixíssimas. E aí ele foi correndo lá para o hospital estadual para transfundir plaquetas. Aí eles transfundiram uma bolsa de plaquetas, não resolveu nada, não subiu nada, a plaqueta dele continuou descendo. Isso jamais aconteceria. Quando transfunde a plaqueta, ela começa a subir. Só que a dele não estacionou, pelo contrário, ela continuou descendo. Aí transfundiram outra bolsa, não deu resultado nenhum, continuou diminuindo as plaquetas dele, continuou baixando. Chegou num limite que a médica falou que ele poderia ter uma hemorragia espontânea em todos os órgãos. E se ele tivesse essa hemorragia, ele já ia a óbito imediatamente. E eles estavam ali muito preocupados, porque as plaquetas não subiam. Aí colocaram a terceira bolsa. Na terceira bolsa, o Miguel teve um choque anafilático. O médico falou que se ele tivesse, ele não sobreviveria. E o médico tinha falado para mim, pode ser que ele tenha um choque anafilático com a quimioterapia, porque é muito forte, mas no fim ele teve com as plaquetas. Ele estava tomando quimio? Não estava? Não. É assim, primeiro os médicos transfundem a plaqueta, porque para fazer a quimioterapia precisa estar com a plaqueta alta, senão, porque a quimioterapia já baixa a plaqueta também. Todo mundo que passou por tratamento de câncer sabe disso. A hora que faz a quimioterapia, depois de uns 3, 4 dias, as plaquetas vão lá para baixo. E muitas vezes tem que transfundir novamente. Então, sem subir as plaquetas, ele não poderia começar o tratamento. E o médico queria que as plaquetas subissem logo para poder começar a fazer a químio, porque a medula dele estava totalmente tomada pelas células cancerígenas. Ele estava com uma porcentagem muito alta de células cancerígenas na medula. Só que as plaquetas não subiam, continuaram descendo. Aí ele estava correndo o risco de ter uma hemorragia, né, espontânea em todos os órgãos, uma hemorragia interna. Aí o médico transfundiu mais uma bolsa. Na hora que ele transfundiu essa terceira bolsa, que ele mandou transfundir, né, então eles preparam, leva horas para preparar essa plaqueta. E ele não estava no hospital, o médico começava a trabalhar 1h da tarde. Quando foi meio-dia, que acabou de transfundir essa terceira bolsa, o Miguel começou a ter umas reações estranhas. E ele começou a tremer, depois ele já começou a ficar com a perninha preta, as unhas, a boca. Aí chamaram a pediatra foi lá, não sabia o que fazer, não sabia o que era, não sabia que atitude tomar. Nisso ligaram para o médico dele, para o oncologista. E o médico falou assim, eu tô aqui no elevador, irmãos, naquele dia Deus preparou, porque Deus queria ver que esse médico presenciasse que Deus era na nossa vida. E ele falou que ele não salvava o Miguel se o Miguel tivesse um choque anafilático. Aí quando ele entrou no quarto ele entrou correndo no quarto. E naquele dia ele foi 1h mais cedo, exatamente, ele chegou no elevador do hospital exatamente na hora que o Miguel estava começando a ter o choque.
Aí ele subiu correndo, ele viu, ele afastou todo mundo, todas as enfermeiras, a médica. Você tirou você da Tirou, sala, ele pediu do para mim quarto? ficar longe, que ele falou que eu não podia ver o que ia acontecer. Eu fui pro banheiro orar, e aí ele começou o processo, que eu não sei o que ele fez, e colocaram o Miguel no oxigênio, tudo. O Miguel já estava com a boca roxa, as unhas, já com início de parada cardíaca. Aí eu comecei a orar, e eu pedi para um irmão da igreja que trabalhava no Brunão, aqui o pessoal chama de Brunão, né, a Peder Tractor, e lá tinha muita gente da nossa igreja. Eu falei, irmão Aparecido, fala para os irmãos da igreja, todos que trabalham aí, interceder pelo Miguel, que o Miguel tá tendo choque anafilático. Aí ele falou com um pastor também, de uma igreja que era o porteiro, lá da empresa, e o pastor orou e falou que Deus mandou ele falar uma mensagem para mim. Aí o pastor, o irmão Aparecido, que era da nossa igreja, ligou para mim e falou, irmã Renata, o pastor quer falar com você, que Deus mandou ele te entregar uma mensagem. Aí o pastor Oséias, que era da Assembleia de Deus do Ipiranga, falou para mim, pastor, eu estava orando pelo Miguel agora, intercedendo por ele, e Deus mandou te falar, o Miguel não vai morrer. E ele falou com tanta autoridade, eu tomei posse daquilo. A hora que eu vi que acalmou tudo no quarto, eu saí do banheiro, o Miguel estava normal, tinha voltado a cor dele normal, já estava fora do oxigênio, estava tudo bem, a situação toda controlada. Só que as plaquetas dele não tinham subido. Aí o médico falou para a enfermeira-chefe, falou, olha, não vai dar para continuar o tratamento dessa criança, o caso dele é perdido, porque o organismo dele não reage, não tem como começar o tratamento, porque as plaquetas dele não sobem, como que eu vou fazer uma quimioterapia? Não vai dar. Então, eu creio que essa criança vai a óbito mesmo. Aí, essa enfermeira falou só depois para mim, depois que o Miguel já estava bem mesmo, que ela foi me contar tudo isso, né? E aí o médico foi embora, e o Miguel ali esperando. Aí, irmãos, de repente o Miguel começou a cantar. Ele não conseguia nem sentar, de tão fraco que ele estava. Já fazia uns 15 dias que ele não comia nada, absolutamente nada. E aí ele estava deitadinho assim na cama, tudo amarelinho, magrinho, pele e osso. E ele começou a cantar. Por isso que a gente fala, o louvor, Deus faz o milagre através do louvor. Ele, com toda a fraqueza que ele estava, ele começou a cantar, e Deus deu uma força para ele, que ele começou a cantar muito alto. Aí as enfermeiras correram tudo no quarto e falaram, o que está acontecendo que o Miguelzinho está cantando? E ele cantava assim, irmãos, e Deus estava falando comigo através do louvor dele, porque eu estava numa angústia que eu não sentava. As enfermeiras falavam assim para mim, mãe, senta, pega essa cadeira e senta, mas eu não conseguia. Eu ficava olhando para o Miguel, antes de Deus confirmar tudo isso daí, né, falar para mim que estava cuidando dele, quando eu falei para Deus ser sincero comigo, eu ficava em pé, do lado da cama dele, olhando para ele e pensando, meu Deus, será que eu vou ver meu filho morrer? E eu pensava o tempo todo, eu falava, meu Deus, olha a situação que meu filho tá amarelo. Ele estava parecendo um defunto ali naquela cama, né? Mas aí, irmãos, o Miguel começou a cantar. E Deus usou ele mesmo ainda para me fortalecer. Aí ele começou a cantar uma musiquinha que ele cantava no grupo das crianças, né? E ele começou, quando você poropopó se sentir sozinho, você poropopó não está sozinho, porque poropopó o Senhor está com você. Aí essa música vai aumentando o ritmo, e ele foi aumentando o ritmo, mas ele cantava tão alto, mas tão alto. As enfermeiras ficaram tudo em volta da cama dele. Aí vai aumentando, né? Aí ele quando você poropopó se sentir sozinho, ele vai fazendo assim, você né? poropopó, não está sozinho, porque poropopó o Senhor está com você. Aí aquela mensagem falou comigo, eu não estava sozinha, o Senhor estava comigo. Aí ele falava assim pra mim, mãe, canta. E, irmãos, eu com aquela angústia, assim, aquela dor na garganta presa. Eu tinha muita dor na garganta de tanta angústia que eu estava sentindo. E ele gritava assim, canta, mãe, canta. E eu, Miguel, a mãe não consegue. Aí eu falei, meu Deus, né? Quantas vezes que a gente fala, né? Adorador, né? Tem aquele hino fala, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adoro, né? Enfim, aí eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo ser uma adoradora de verdade. E naquele momento eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu gostaria de ser uma adoradora nesse momento, mas eu não estou conseguindo. O Senhor me perdoa porque eu não consigo cantar. Aí o Miguel falou assim, mãe, canta o hino do barquinho, né? Logo em seguida. Eu falei, Miguel, eu não sei a letra do hino, porque também eu não ia conseguir cantar. E aí uma enfermeira falou assim pra mim, ela escutou, né? Falou assim, mãe, eu tenho aqui no meu celular. Aí ela colocou o hino do barquinho.
E aquele hino, irmãos, falou tudo que eu estava sentindo. Canta um pedacinho, a gente não pode colocar os hinos agora. Porque assim, eu tava tão assim, perplexa com tudo que estava acontecendo, que eu tava me sentindo estranha e eu não conseguia perceber o que eu estava sentindo. E era um medo que eu estava sentindo, na verdade, era um medo terrível. E eu não conseguia compreender isso daí. Aí quando eu comecei a ouvir o hino do barquinho, que a enfermeira colocou no celular, e o Miguel cantava umas partes junto, né? Aí o hino falava assim: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar lhe obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olha, irmãos, que mensagem maravilhosa. Aí eu peguei essa mensagem para mim, mas aquela mensagem entrou na minha alma e me deu tanta força, tanta força. E naquele dia em diante, irmãos, naquele dia em diante eu tive força para suportar tudo isso daí. Aí todo dia eu ouvi esse hino e eu falei, meu Deus, era o medo que eu estava sentindo, era um medo terrível. Mas aí o hino fala, eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou. Então eu comecei a clamar e assim foi, irmãos. Aí o Miguel, ele cantou e as plaquetas dele lá embaixo. E a médica tinha falado que ele poderia ter essa hemorragia, né, a qualquer momento. Mas eu, assim, comecei a entregar ele na mão de Deus. E essa hemorragia, irmãos, é uma coisa feia, porque começa a vazar sangue pelos olhos, pelos ouvidos, pelos poros, pela boca. Então, assim, olha, é só Deus para ter misericórdia da gente. Né? Mas aí, irmãos, aí o Miguel cantou. E as plaquetas dele naquele exame de sangue daquele dia tinha dado ainda baixíssimas. Aí o médico já tinha falado que não tinha mais o que fazer, não poderia começar a quimioterapia. E sem começar a quimioterapia também, as células já tinham tomado conta de tudo. E os irmãos sabem que a leucemia é um câncer no sangue e ela vai passando no corpo inteiro. Em todos os órgãos, aquelas células, elas podem estar... elas estão passando ali em todos os órgãos, no sangue, né? E pode causar danos maiores, né? Então, e leva para outros órgãos. E leva. Né? Então, o Miguel estava ali, nessa situação. Um Mas aí, sem saída, né? Não podia fazer químio. O médico falou que o caso dele era perdido, né? Já estava perdido. Para a medicina, o caso dele não tinha mais como ir adiante. Aí, no outro dia, irmãos, depois que ele cantou bastante, aí ele dormiu, o Agnaldo trocou comigo, ficou com ele. E no outro dia, quando eles fizeram o exame, as plaquetas dele, assustadoramente, foram lá para cima, irmão. Mas assim, subiu de uma forma que nem transfundindo plaqueta não era para ter subido dessa forma. Elas regularizaram a quantidade, ficou num valor assim, acho que ficou em torno de 300 e poucas mil. Ele estava com menos de 6 mil. Né? O mínimo que a gente tem, as plaquetas, é 140 mil. O mínimo, e o máximo é 400 mil. E ele estava, o mínimo é 140 mil, ele estava, quando descobriu a doença, ele estava com 26 mil, mesmo transfundindo plaqueta, foi caindo, eu peguei os exames, foi para 18, foi para 12, foi para 6, para 9, depois foi para 6 mil, isso transfundindo plaquetas. Mas no outro dia as plaquetas dele foram lá para cima. O mínimo é 140 mil, ele estava com 6. E caindo. Logo ia dar uma hemorragia espontânea mesmo. Né? Aí ligaram pro médico dele e falaram, doutor, você não vai acreditar, as plaquetas do Miguel estão lá em cima. Aí ele veio correndo e começou o tratamento. Né? Começou já a colocar a quimioterapia, já tem o protocolo, né? Qual é a primeira, segunda, terceira, né? Aí o Miguel fez algumas quimioterapias e assim...
Ele foi internado no dia 15 no estadual. 15 de fevereiro. 2003. 15 de fevereiro. E no dia 14 foi o dia que nós levamos ele para cá e ele foi internado aqui no pronto-socorro, dia 14 de fevereiro de 2013. No dia 15 ele foi transferido para o estadual. No dia 26 o médico veio, ele tinha falado para mim que o Miguel ia ficar internado no mínimo 30 dias. Aí quando deu dia 26, que fazia 11 dias que o Miguel estava internado, o médico veio e falou, o Miguel tá de alta. E eu não queria acreditar, eu ia trocar com o Aguinaldo ia vir para ficar no meu lugar. Eu falei, Aguinaldo, você nem vai precisar ficar no meu lugar, nós vamos para casa. Aí o médico falou assim, olha mãe, ele nos surpreendeu, ele reagiu tão bem que nós vamos mandar ele para casa e ele vai fazer algumas quimioterapias no ambulatório e depois, mais lá para frente, daqui uns 4 meses, 5 meses, ele vai começar a fazer umas quimioterapias de internação. Aí o Miguel começou a fazer as quimioterapias no ambulatório, né? Ele fazia umas quimios, às vezes uma de meia hora, uma de 2 horas e uma de 4 horas. Aí no outro dia ele fazia uma de 6 horas na veia, né? Ele ficava naquelas cadeiras, naquelas poltronas reclináveis, né? Fazendo a quimioterapia, e daí a gente ia para casa. Então eu e o Aguinaldo começamos a orar e falar para Deus, Senhor, repreende todo efeito colateral, porque eles passavam para nós, eles falavam, ó, essa quimioterapia aqui, provavelmente ele vai vomitar, ele vai ter queimação no estômago, vai sair feridinha na boca dele, ele não vai querer comer, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e pode acontecer aquilo outro, né, tal. Essas reações são normais, são todas a quimioterapia. Mas isso aí nós vamos contar amanhã para vocês. Tá bom? Hoje já falta... E nós vamos orar, né? Então, mas antes de terminar esse testemunho aqui hoje, né, eu tenho uma foto aqui, eu fui descobrir isso hoje, que eu tenho um arquivo aqui cheio de fotos. Essa foto aqui é do dia 24 de fevereiro. Então ele foi internado no dia 15 e saiu dia 26. Dia 26. Então essa foto aqui é do dia 24. Olha, isso na primeira vez, né? Isso, lógico, depois teve milhares de internações. Nós estamos na primeira fase ainda. E aí, irmãos, olha essa foto. Aí, ó. Foi dia 24 essa daí? 24 de fevereiro. Olha só. Ele já estava já saindo brincando, do quarto, né? Tava brincando. Ele tá magrinho ainda, dá pra ver aqui ó, pelo bracinho dele, né? Que ele tá magrinho. Essa foto é um pouquinho longe. Aqui ele Mas ele já tá bem, tá sentado. Tá sentado, desenhando. Tá desenhando. Tá brincando. Deus já tinha renovado ele, ali as forças dele. E isso porque ele já tinha recebido umas quimioterapias, né? Aí, nessa fase. Né? Já tinha começado. Então, aí amanhã, irmãos, Deus permitindo, a gente volta para dar continuidade aqui nessa história. Então, essa foi a primeira fase de tudo mesmo, o início de tudo. E tem muita história aí, irmãos, tem muito milagre, história de milagres aí nesse meio do caminho aí. Nós estamos só começando. Então, nós vamos orar e compartilhe essa live, irmãos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão doentes, ou tem parente doente, que está sofrendo com algum tipo de enfermidade, vai ser bastante consolado e fortalecido, tá bom? É para isso que nós estamos aqui, tá? Agora nós vamos orar por vocês, tem alguns pedidos de oração aqui, e essas lives aqui, antes de terminar o testemunho do Miguel, a gente vai fazer nesse formato diferente, a gente nem está lendo muito aqui as mensagens dos irmãos, mas depois a gente vai voltar ao normal, tá bom? Eu vou... terminando o testemunho do Miguel, eu vou preparar um estudo, já tenho preparado um estudo sobre guerra espiritual, essa batalha espiritual, e nós vamos entrar nesse assunto aqui de oração de guerra, tá bom? Um assunto já mais detalhado, já mais aprofundado, tá bom? Então nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Meu Deus, mais uma live, onde nós podemos contar o testemunho do Miguel, Senhor, contar os Teus feitos, os Teus milagres. Senhor, quando nós lembramos de tudo que o Senhor fez, Pai, nós te somos muito agradecidos, porque se o Miguel está conosco aqui hoje, é porque o Senhor, assim, permitiu. O Senhor não deixou que o espírito de morte levasse o nosso filho, mas preservou com vida, preservou no meio dessa fornalha, essa fornalha de aflição que foi acesa 7 vezes mais. Mas o Senhor esteve conosco, o 4º homem andou conosco na fornalha. Pai, nós oramos agora por aquelas pessoas que estão passando por aflições, estão passando por dificuldades, por angústias.
que estão com parentes, com filhos internados, com doenças crônicas, câncer, Covid ou qualquer outro tipo de doença, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Tu é aquele que opera maravilhas, ontem, hoje e eternamente. E nós imploramos a Tua intervenção, Senhor. Fortalece a fé dos Teus filhos. Dá-lhes, ó Deus, uma fé vitoriosa, uma fé robusta. Em nome de Jesus, fortalece, porque a nossa fé vence o mundo. E tudo é possível àquele que crê. Doença alguma pode ficar de pé, Senhor, diante daquele que crê. Porque o Teu poder, Senhor, é imenso. O Teu poder, Senhor, é inexplicável. O Senhor pode trazer da morte e ressuscitar vida, Senhor. Trazer de volta aqueles que se perderam. O Senhor pode dar, meu Deus, ao paralítico a alegria de poder caminhar novamente e correr. O Senhor pode dar vista aos cegos, limpar os leprosos. Senhor, libertar os oprimidos. Esta é a Tua obra na cruz, Jesus. Todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo mal, toda doença, toda miséria, todo espírito de morte que ronda as famílias, que ronda os filhos. Assim como repreendeste, Senhor, todo espírito de morte na vida do Miguel por várias vezes, Senhor, por diversas vezes. Assim nós te pedimos agora, Senhor, esses irmãos que estão conosco, que estão impondo as mãos sobre os seus filhos, que sejam abençoados com saúde, sejam abençoados com a cura completa de toda e qualquer sorte de enfermidade, Senhor, moléstias, câncer, Covid, seja o que for. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz e verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Nós podemos ter paz, nós podemos ter vitória pelo castigo, Senhor, que caiu sobre ti, que era para nós, mas o Senhor já levou. Todas as dores que o Senhor sofreu na cruz, todos aqueles chicotes e cravos, os espinhos foram por nós. Tudo já foi pago lá na cruz. Todo o preço e o alto preço já foi pago. Por isso o Senhor é o nosso alto refúgio, nosso lugar forte, socorro bem presente na angústia. É um Deus que não tosqueneja, não dorme, o guarda de Israel. Assim te peço, Deus, da mesma maneira que o Senhor nos livraste, e deste, Senhor, a grande vitória à minha família de não perder um ente querido, principalmente crianças, Senhor. A Tua palavra promete longevidade. A Tua palavra promete que nossos filhos serão abençoados, crescerão ao redor da nossa mesa como plantas de oliveira. E essa promessa se cumpra, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Repreende todo espírito de morte, toda doença, todo mal vai por terra em nome de Jesus. Que a Tua paz e a Tua saúde, Senhor, se manifeste na vida dos Teus filhos. Aqueles que estão angustiados, dá paz, fala com eles, Senhor. Fala, Senhor, o Senhor é vivo. Servimos a um Deus poderoso. A morte não te segurou, mas ao terceiro dia ressuscitaste, Senhor, vencendo a morte por nós. Consola o coração dos Teus filhos. Fortalece a fé, Senhor. Dá-lhes graça para serem guerreiros e aprenderem a lutar, Senhor, o bom combate. Não permita que Satanás venha, Senhor, nos roubar a paz, roubar os filhos. Não permita que essas doenças graves e crônicas entrem em nossas famílias. E se entrar, Senhor, te pedimos que feche todo e qualquer tipo de brecha, nos livrando de toda ação demoníaca, Pai. Livra os nossos filhos das mãos dos nossos inimigos, que eles caiam e retrocedam, conforme nós lemos no Salmo 9. Nossos inimigos pereçam. Os inimigos das nossas vidas, eles retroajam. Eles não tenham forças para batalhar contra nós. Mas que cada demônio, cada espírito do inferno bata em retirada em nome de Jesus. Que eles encontrem muralhas de fogo ao nosso redor. Assim te peço, Deus, a cura, a libertação. Que o testemunho do Miguel possa encontrar outras vidas, fortalecer. Que a fé seja renovada, as forças revigoradas, Senhor. Porque nesse momento de angústia,
nós não encontramos a fé, não encontramos forças para lutar, Senhor. Sim, meu Deus. O chão desaparece dos nossos pés, Verdade, Senhor. não tem esperança. Verdade, Pai. Fica com a palavra do médico que não tem mais o que fazer, que está condenado ao óbito. É, Deus. Mas nós cremos na tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. A última palavra não vem do médico. Amém. Glória a A Deus. última palavra vem do Senhor. E nós cremos em ti. Tu és o nosso Deus, médico. Nós cremos mesmo, Senhor. Ó Deus, por isso o teu nome é glorificado. Amém. A morte não glorifica o teu nome, a sepultura não exalta o teu nome, Pai. É, Deus. Tem Por isso eu te peço, manifesta a cura, manifesta a libertação. Sim, meu Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder, o teu espírito, porque o Senhor veio para nos trazer vida, vida abundante. Amém. Assim nós oramos e te agradecemos por esta primeira live de testemunho do Miguel, Pai. Amém. Te louvamos pela vida dessa criança. Sim. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Amém, por tudo que o Senhor Glória fez, ao e teu faz e nome. vai fazer. Obrigada, Pai, por tudo. Te louvamos, Deus. Que o teu nome seja glorificado através desse testemunho. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. A Andriele está aqui, viu, Aguinaldo? A Andriele, que trabalha lá com a Georgette, está falando que o filho dela está assistindo. Deus abençoe, viu, Andriele, você, todas as enfermeiras aí do Amaral, tá? Manda um abraço aí para todas. O Luciano Marçal, Aguinaldo, está falando, ora por mim, só por misericórdia. Preciso trabalhar. Amém, irmão? Nós vamos colocar aqui seu nome no caderno, tá? E vamos estar apresentando a Deus. Irmãos, amanhã a gente continua, né? Nós paramos aqui no dia 24 de fevereiro. Então amanhã a gente tem bastante foto para mostrar para vocês. Vídeos, tem alguns vídeos que eu gravei também, naquela época. Bom, irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui de volta, né, Renato? Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Eu passei bastante mal. Esse aqui é o Aguinaldo, viu, irmãos? Às vezes tem gente nova aí e nem te conhece. Mais magro. Vai estar aqui, né? Ai, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Agradece, Renata. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai querido, Sim, Pai. por esta live, por esse testemunho que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui contando. Sim. Nós cremos, Senhor, que vai ter um grande efeito na vida de muitas pessoas e o seu nome vai ser glorificado, ó Pai. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que esteve aqui conosco. Visita o lar de cada um, derrama das tuas bênçãos, da tua graça. Meu Deus querido, nos dê uma noite de paz, um bom sono, Pai querido. Abençoa o nosso dia também, a nossa quarta-feira, que seja de bênçãos e de vitória para a honra e a glória do Teu nome. Nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação. Fica conosco, Pai, nos guardando, protegendo, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela Deus companhia. abençoe. Deus abençoe. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do seu Espírito esteja com todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Fiquem Deus com abençoe. Deus, irmãos. Deus abençoe. Até amanhã. Aí eu vou terminar aqui com o banner do Miguel aqui, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.